Eu deixo todos os meus bens para Min Jung, a mulher que escolheu me amar quando meu próprio sangue me abandonou. As palavras ecoaram no escritório de advocacia como um trovão em dia claro, e o papel tremeu nas mãos do advogado enquanto os olhos de todos os presentes se voltaram para a figura frágil de Min Jung, que permanecia imóvel em sua cadeira, as lágrimas rolando silenciosamente pelo seu rosto. Do outro lado da mesa, Hyun-woo, seu marido, estava pálido como papel de arroz, e sua irmã Soo-jin gritava algo incompreensível enquanto agarrava o braço do advogado. 20 anos. 20 longos anos cuidando de uma mulher que todos consideravam impossível de amar. E agora, neste momento surreal, Min Jung descobria que sua sogra havia guardado um segredo que mudaria tudo. Mas como uma nora rejeitada e humilhada por décadas chegou até este ponto? A resposta está enterrada em 2 décadas de sacrifício, traição familiar e um amor que ninguém conseguiu enxergar até que fosse tarde demais. Para entender o choque que tomou conta daquela sala, precisamos voltar ao ano de 2004, quando Min Jung tinha apenas 26 anos e acabara de se casar com Hyun-woo em uma cerimônia simples no bairro de Hongdae, em Seul. Min Jung não vinha de uma família abastada. Seu pai trabalhava como motorista de táxi e sua mãe era faxineira em um hospital público. Quando conheceu Hyun-woo na universidade, ela sabia que estava se apaixonando por alguém de uma classe social diferente, mas o amor jovem tem o poder de nos cegar para as diferenças que o futuro tornará gritantes. A mãe de Hyun-woo, Park Sun-hee, de 58 anos, era proprietária de uma pequena rede de lojas de roupas tradicionais coreanas no distrito de Myeongdong. Ela havia construído seu império modesto, com as próprias mãos após enviuvar cedo, criando sozinha 2 filhos, Hyun-woo e sua filha mais nova, Soo-jin. Sun-hee era conhecida no bairro como uma mulher de personalidade forte, opiniões firmes e um orgulho feroz pela tradição coreana. Desde o primeiro encontro, ficou claro que ela considerava Min Jung inadequada para seu filho primogênito. Uma menina sem raízes familiares apropriadas, murmurava Sun-hee para as vizinhas sempre que o assunto surgia. Como ela pode entender o valor de preservar nossa linhagem? Para Sun-hee, o casamento era mais do que união entre 2 pessoas. Era a continuação de uma herança cultural e social que precisava ser protegida. Min Jung, com suas roupas simples e seus modos humildes, representava tudo o que ela temia. A diluição dos valores que havia lutado tanto para manter. Os primeiros anos de casamento foram um campo de batalha silencioso. Sun-hee nunca foi abertamente cruel, mas suas pequenas humilhações eram constantes e calculadas. Quando Min Jung preparava kimchi para a família, Sun-hee provava e suspirava. Está diferente. Minha falecida sogra me ensinou a receita verdadeira. Quando Min Jung tentava ajudar na loja, Sun-hee encontrava defeitos em tudo. As dobras dos tecidos estavam imperfeitas, o atendimento não tinha a elegância necessária, a organização não seguia o padrão que ela havia estabelecido ao longo de décadas. Hyun-woo, preso entre o amor pela esposa e a devoção filial pela mãe, escolheu o caminho da menor resistência, o silêncio. Ele via o sofrimento de Min Jung, mas também conhecia o temperamento inflexível de sua mãe. Ela vai se acostumar com você, dizia para Min Jung durante as noites em que ela chorava baixinho no banheiro. É só uma questão de tempo. Mas o tempo, como eles descobririam, tem maneiras cruéis de testar nossas esperanças. A situação se complicou ainda mais quando Min Jung engravidou pela primeira vez no 3º ano de casamento. Sun-hee, que deveria ter celebrado a chegada do primeiro neto, reagiu com uma estranha mistura de alegria e preocupação. Espero que ela saiba como criar uma criança adequadamente, comentou com Soo-jin, que já estava casada e morava em Busan com o marido. A gravidez de Min Jung foi marcada por críticas constantes sobre sua alimentação, seus hábitos e até sua postura. Sun-hee havia se nomeado supervisora de cada aspecto da gestação. E Min Jung, jovem e insegura, não sabia como estabelecer limites. O primeiro grande teste veio quando Min Jung perdeu o bebê no 5º mês de gravidez. A dor da perda foi devastadora.
Mas pior ainda foi a reação de Sun-hee. Em vez de oferecer consolo, ela murmurou para as vizinhas que algumas mulheres simplesmente não foram feitas para carregar filhos saudáveis. As palavras chegaram aos ouvidos de Min-jung através de uma vizinha bem intencionada, e ela sentiu como se uma faca tivesse atravessado seu coração já despedaçado. Hyun-soo ficou furioso quando soube do comentário da mãe, mas quando confrontou Sun-hee, ela negou ter dito aquilo e acusou as vizinhas de fofoca maliciosa. "Você vai acreditar em estranhas em vez de sua própria mãe?" perguntou. E novamente, Hyun-woo escolheu o silêncio. Min-jung percebeu naquele momento que estava sozinha em sua luta, e essa solidão moldaria os próximos 20 anos de sua vida. Se você já está torcendo para que a história de Min-jung tenha uma virada, deixe um like para mostrar seu apoio e nos dar força para continuar contando histórias que tocam o coração. Os anos seguintes trouxeram uma rotina de pequenas humilhações e grandes silêncios. Min-jung conseguiu engravidar novamente e deu à luz a uma menina saudável, Ji-eun, em 2008. Sun-hee recebeu a neta com alegria genuína, mas logo começou a questionar cada decisão de Min-jung sobre a criação da criança. "Não é assim que se segura um bebê. Essa papinha não tem a consistência certa. Você precisa cantar canções tradicionais, não essas músicas ocidentais." Cada dia era uma aula não solicitada sobre como ser uma mãe adequada. O segundo filho, um menino chamado Tae-min, nasceu em 2010, e com ele veio uma mudança sutil, mas significativa na dinâmica familiar. Sun-hee, que já estava com 66 anos, começou a mostrar os primeiros sinais de fragilidade. Pequenos esquecimentos, dificuldade para subir escadas, episódios de tontura que ela tentava esconder de todos. Min-jung foi a primeira a notar essas mudanças, mas quando tentou conversar com Hyun-woo sobre sua preocupação, ele descartou suas observações. "Minha mãe sempre foi forte como um boi", disse ele. "São só os efeitos da idade." Mas Min-jung sabia que algo estava errado. Durante suas visitas à casa de Sun-hee, visitas que se tornaram mais frequentes depois que as crianças nasceram, ela observava como a sogra hesitava antes de lembrar nomes de clientes antigos, como às vezes ficava perdida no meio de uma conversa, como suas mãos tremiam levemente quando ela pensava que ninguém estava olhando. Havia uma vulnerabilidade nova em Sun-hee que contrastava drasticamente com a mulher férrea que Min-jung conhecera. O diagnóstico veio como um choque em 2012: demência precoce. O médico explicou que o processo degenerativo já estava em andamento há algum tempo e que provavelmente se agravaria nos próximos anos. Sun-hee, que sempre orgulhara-se de sua independência e controle, recebeu a notícia em silêncio absoluto. Quando saíram do hospital, ela finalmente olhou para Min-jung, uma das poucas vezes em 8 anos de convivência que fez contato visual direto, e disse: "Não quero que as pessoas saibam." Hyun-woo ficou destruído com a notícia. Sua mãe sempre havia sido o pilar da família, a força que mantinha todos unidos. A ideia de vê-la perdendo gradualmente suas capacidades mentais era insuportável. Soo-jin, quando soube do diagnóstico, chorou ao telefone, mas rapidamente começou a racionalizar por que não poderia se mudar de volta para Seul para ajudar. "Meu marido tem um negócio aqui em Busan", explicou. "As crianças estão na escola. Seria impossível reorganizar tudo agora." Foi então que Min-jung tomou uma decisão que mudaria o curso de todas as suas vidas. "Ela pode vir morar conosco", disse para Hyun-woo uma noite depois que as crianças haviam dormido. "Eu posso cuidar dela." Hyun-woo a olhou com uma mistura de gratidão e incredulidade. Ele sabia melhor que ninguém como o relacionamento entre sua esposa e sua mãe era complicado. "Você tem certeza?" perguntou. "Vai ser difícil." Min-jung assentiu, embora seu coração estivesse disparado de medo e incerteza. Ela é família. É o que fazemos pela família. O que Min-jung não conseguia explicar nem para si mesma era por que estava fazendo aquela oferta. Parte dela sentia uma obrigação cultural profunda. Na tradição coreana, cuidar dos idosos da família é um dever sagrado. Mas havia algo mais.
algo que ela não conseguia nomear. Talvez fosse a vulnerabilidade que havia visto nos olhos de Sun-hee no consultório médico. Talvez fosse a esperança de que, finalmente, elas pudessem encontrar uma maneira de se conectar. Ou talvez fosse simplesmente a bondade natural de Min-jung, que a impedia de virar as costas para alguém em necessidade, mesmo alguém que a havia ferido tantas vezes. Sun-hee se mudou para a casa de Min-jung e Hyun-woo no outono de 2012. A adaptação foi mais difícil do que qualquer um havia antecipado. Sun-hee, acostumada com sua independência, resistia a qualquer ajuda. Ela insistia em cozinhar suas próprias refeições, mesmo quando esquecia de desligar o fogão. Tentava sair sozinha para suas caminhadas matinais, mesmo quando se perdia no próprio bairro onde havia morado por décadas. E quando Min-jung tentava ajudar, Sun-hee reagia com irritação e às vezes com uma hostilidade que parecia vir de algum lugar profundo e ferido. "Eu não preciso que você me trate como uma criança", Sun-hee dizia quando Min-jung tentava lembrá-la de tomar os medicamentos. "Eu estava cuidando de família antes de você nascer." Mas à noite, quando achava que ninguém estava ouvindo, Min-jung às vezes ouvia Sun-hee chorando baixinho em seu quarto e o som quebrava alguma coisa dentro de seu peito. Os primeiros meses foram um campo de batalha diário. Sun-hee recusava ajuda para se vestir, mas depois aparecia na sala usando a mesma roupa por 3 dias seguidos. Ela insistia em preparar o kimchi para a família, mas esquecia ingredientes essenciais ou adicionava sal demais, tornando a comida incomível. Quando Min-jung gentilmente sugeria que talvez pudessem cozinhar juntas, Sun-hee explodia. "Você acha que eu não sei mais fazer kimchi? Você acha que uma menina que aprendeu receitas de YouTube sabe mais que eu?" Hyun-woo, sobrecarregado com o trabalho e incapaz de lidar com a deterioração da mãe, começou a passar mais tempo no escritório. Ele saía cedo e voltava tarde, deixando Min-jung sozinha para navegar as águas turbulentas da demência de Sun-hee. As crianças, então, com 4 e 2 anos, sentiam a tensão na casa e começaram a exibir sinais de estresse. Ji-eun desenvolveu pesadelos recorrentes e Taemin começou a fazer birras que duravam horas. Foi durante um desses episódios particularmente difíceis, quando Sun-hee havia saído de casa durante a madrugada, e Min-jung a encontrou 3 horas depois, sentada em um banco do parque, confusa e assustada, que algo mudou entre elas. Sun-hee olhou para Min-jung com olhos que não a reconheciam e perguntou: "Onde está minha mãe? Eu quero ir para casa." A vulnerabilidade absoluta naquela pergunta tocou algo profundo em Min-jung. Ela se sentou ao lado de Sun-hee no banco e pela primeira vez pegou sua mão. "Vamos para casa juntas", disse Min-jung suavemente. "Eu vou cuidar de você." E naquele momento, enquanto caminhavam de volta sob a luz fraca do amanhecer, Min-jung percebeu que sua sogra não era mais a mulher formidável que a havia intimidado por tantos anos. Ela era apenas uma pessoa assustada, perdida em sua própria mente, precisando desesperadamente de compaixão e cuidado. A partir desse dia, Min-jung abordou o cuidado de Sun-hee de maneira diferente. Em vez de lutar contra a resistência da sogra, ela começou a estudar sobre demência, aprendendo técnicas para comunicação e estratégias para criar rotinas reconfortantes. Ela descobriu que Sun-hee respondia melhor a sugestões indiretas do que a instruções diretas. Em vez de dizer, "Você precisa tomar banho", Min-jung dizia, "Que perfume bonito você está usando." Talvez um banho relaxante realce ainda mais essa fragrância. Ela também começou a envolver Sun-hee em atividades que conectavam com suas memórias mais antigas e preservadas. Elas passavam horas olhando álbuns de família, com Min-jung ouvindo pacientemente as mesmas histórias repetidas sobre a juventude de Sun-hee, seus primeiros anos de casamento, a luta para construir o negócio após enviuvar. Min-jung descobriu que nessas conversas, Sun-hee às vezes revelava aspectos de si mesma que havia mantido escondidos durante anos. Suas inseguranças como mãe jovem, seus medos sobre o futuro, sua solidão após a morte do marido. Lentamente, uma rotina se estabeleceu. Min-jung acordava às 5 da manhã para preparar o café da manhã de Sun-hee, sempre os mesmos pratos que ela mais gostava,
servidos na mesma louça, na mesma ordem. Depois do café, elas faziam uma caminhada curta pelo bairro, durante a qual Sun-hee às vezes lembrava de vizinhos antigos e contava histórias sobre eles. As tardes eram dedicadas a atividades tranquilas, dobrar roupas, uma atividade que Sun-hee ainda conseguia fazer e que a deixava com sensação de utilidade. Assistir a novelas coreanas clássicas ou simplesmente sentar no jardim pequeno nos fundos da casa. Mas não eram apenas as rotinas que estavam mudando. Conforme os meses passavam, Min-jung começou a notar momentos de clareza em Sun-hee, janelas breves onde a demência recuava e a mulher inteligente e perspicaz emergia. Durante esses momentos, Sun-hee às vezes olhava para Min-jung com reconhecimento total e dizia coisas que a surpreendiam. "Você mudou o papel de parede da cozinha", observou Sun-hee em uma dessas ocasiões, tocando a parede com dedos trêmulos. "Fica bonito, mais alegre." Era a primeira vez em 10 anos que Sun-hee havia elogiado uma escolha de decoração de Min-jung. Em outra ocasião, enquanto Min-jung ajudava Sun-hee a se vestir para dormir, a sogra pegou sua mão e a examinou cuidadosamente. "Suas mãos estão ásperas", disse ela. "Você trabalha muito." Havia algo na maneira como ela disse isso, não como uma crítica, mas como uma observação carregada de algo que se parecia com gratidão. Os anos passaram em uma rotina que se tornou segunda natureza para Min-jung. Ela se levantava antes do amanhecer, preparava o café da manhã para toda a família, levava as crianças para a escola, voltava para casa para cuidar de Sun-hee, buscava as crianças, preparava o jantar, ajudava com a lição de casa. E, finalmente, tarde da noite, caía na cama exausta. Hyun-woo, absorvido em seu trabalho e incapaz de lidar com a deterioração da mãe, gradualmente se tornou uma presença periférica na própria casa. Seo-jin visitava 1 ou 2 vezes por ano, sempre com promessas de voltar mais frequentemente, que nunca se materializavam. Durante essas visitas, ela ficava claramente desconfortável com o estado da mãe e tendia a focar em questões práticas, as finanças de Sun-hee, a manutenção da casa, o futuro da loja. "Você está fazendo um trabalho admirável", dizia para Min-jung, mas havia uma distância em suas palavras, como se estivesse agradecendo a uma enfermeira contratada, em vez de reconhecer o sacrifício de uma irmã. Conforme a demência de Sun-hee progredia, ela começou a confundir Min-jung com outras pessoas de seu passado. Às vezes, ela era a filha que Sun-hee nunca teve. Outras vezes, era uma amiga de infância ou até mesmo a própria mãe de Sun-hee. Min-jung aprendeu a entrar nessas fantasias em vez de corrigi-las, descobrindo que isso trazia paz para Sun-hee e permitia momentos de conexão genuína entre elas. "Eoma", Sun-hee dizia às vezes, chamando Min-jung de mãe. "Por que você demorou tanto para voltar? Eu estava com tanto medo." E Min-jung respondia: "Estou aqui agora. Não vou te deixar sozinha." Nesses momentos, Sun-hee se acalmava completamente. E havia uma ternura entre elas, que Min-jung nunca havia experimentado quando a sogra estava em pleno domínio de suas faculdades. Foi durante um desses episódios, no 10º ano de cuidados, que algo extraordinário aconteceu. Sun-hee, que naquele dia parecia particularmente confusa e agitada, de repente ficou muito quieta e olhou diretamente nos olhos de Min-jung com uma clareza que a surpreendeu. "Min-jung", disse ela, pronunciando o nome corretamente pela primeira vez em meses. "Você me perdoa?" A pergunta pegou Min-jung completamente desprevenida. "Perdoar o quê?" perguntou suavemente. "Por ter sido tão dura com você. Por não ter visto quem você realmente era." As palavras saíram em um sussurro e lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Sun-hee. "Eu estava com medo. Medo de que você tirasse meu filho de mim. Medo de que eu não fosse mais necessária. Mas você me mostra todos os dias o que significa amar sem condições." Min-jung sentiu seu coração se partir e se reconstituir simultaneamente. Ela pegou as mãos de Sun-hee e as beijou gentilmente. "Não há nada para perdoar", disse ela. "Nós somos família. Sempre fomos família." Sun-hee sorriu então,
um sorriso genuíno e caloroso que transformou completamente seu rosto. "Eu te amo", disse ela. "Eu te amo como filha. Mais do que como filha. Você é o presente que eu não sabia que precisava." Aquele momento de clareza durou apenas alguns minutos antes de Sun-hee voltar à confusão, mas deixou uma marca indelével em Min-jung. Ela percebeu que, ao longo de todos aqueles anos de cuidado, algo havia se transformado entre elas. O amor havia crescido silenciosamente, nutrido pelos milhares de pequenos atos de cuidado, pelos momentos de paciência infinita, pelas noites em claro quando Sun-hee estava agitada, pelos banhos gentis e pelas refeições cuidadosamente preparadas. Os últimos anos foram os mais desafiadores. Sun-hee passou a precisar de cuidados 24 horas por dia. Ela não conseguia mais se alimentar sozinha, não reconhecia o banheiro e frequentemente não conseguia dormir durante a noite. Min-jung contratou uma cuidadora para algumas horas durante o dia, mas a maior parte da responsabilidade ainda recaía sobre ela. Sua própria saúde começou a se deteriorar. Ela desenvolveu problemas nas costas por ajudar Sun-hee a se mover, perdeu peso significativo devido ao estresse e à falta de tempo para se alimentar adequadamente e começou a sofrer de episódios de ansiedade. Hyun-woo, vendo o estado da esposa, sugeriu várias vezes que colocassem Sun-hee em uma casa de repouso. Ela receberia cuidados profissionais, argumentava, e você poderia descansar. Mas Min-jung sempre recusava. "Eu prometi cuidar dela", dizia, "e ela tem medo de lugares estranhos. Aqui, pelo menos, ela está em casa." O que Min-jung não disse foi que, de alguma forma inexplicável, cuidar de Sun-hee havia se tornado central para sua identidade. Durante 20 anos, ela havia encontrado propósito e significado naquele papel de cuidadora. Sun-hee dependia dela completamente, e essa dependência havia criado um vínculo que Min-jung não conseguia imaginar quebrar. Nos últimos meses de vida de Sun-hee, ela raramente falava e passava a maior parte do tempo dormindo. Mas às vezes, quando Min-jung estava cuidando dela, trocando suas fraldas, penteando seus cabelos ou simplesmente segurando sua mão, Sun-hee abria os olhos e sorria. Era um sorriso sem palavras, mas Min-jung sabia que havia reconhecimento ali, e gratidão, e algo que só poderia ser descrito como amor puro. Sun-hee faleceu em uma manhã de primavera de 2024, aos 80 anos, em sua cama, com Min-jung segurando sua mão. Suas últimas palavras foram um sussurro quase inaudível. "Gamsahamnida." Obrigada. Hyun-woo estava no trabalho quando aconteceu, e Soo-jin estava em Busan. Min-jung ficou sozinha com Sun-hee por 2 horas antes de conseguir fazer as ligações necessárias, e durante esse tempo, ela simplesmente segurou a mão de sua sogra e chorou, não apenas pela perda, mas por toda a jornada que elas haviam compartilhado. O funeral de Sun-hee foi uma cerimônia tradicional coreana, realizada no salão de um templo budista local. Centenas de pessoas compareceram, vizinhos, clientes antigos de suas lojas, amigos de décadas. Durante os 3 dias de luto, Min-jung recebeu condolências de pessoas que ela nunca havia visto antes, todas contando histórias sobre a bondade de Sun-hee, sua generosidade secreta e como ela havia ajudado tantas famílias ao longo dos anos. Min-jung ficou surpresa ao descobrir que sua sogra havia financiado silenciosamente a educação de várias crianças carentes do bairro e havia feito doações regulares para um orfanato local. Sua sogra era uma mulher especial, disse uma senhora idosa que se apresentou como proprietária de uma floricultura próxima. Ela sempre dizia que tinha sorte de ter uma nora como você. Min-jung é o anjo que Deus enviou para nossa família, eram as palavras dela. Min-jung ficou chocada. Durante todos aqueles anos de conflito, ela nunca imaginou que Sun-hee falava positivamente sobre ela para outras pessoas. Cada condolência revelava uma faceta de Sun-hee que ela não conhecia, e também comentários que a sogra fazia sobre ela para terceiros, comentários cheios de orgulho e gratidão, que contrastavam drasticamente com a relação tensa que ela achava que tinham. Ela sempre disse que você era a filha que ela pediu em suas orações.
comentou outra vizinha. Dizia que Deus sabia que ela precisava de alguém com um coração puro para cuidar dela quando ela não pudesse mais cuidar de si mesma. Após o funeral, quando a casa ficou estranhamente silenciosa sem a presença de Sun-hee, Min-jung se encontrou perdida. Por 20 anos, sua vida havia girado em torno do cuidado da sogra. Agora, com as crianças já adolescentes, Ji-un tinha 16 anos e Tae-min 14. Ela de repente tinha tempo livre que não sabia como preencher. A casa parecia vazia demais, e Min-jung se pegava escutando por sons que não viriam mais. Os passos hesitantes de Sun-hee no corredor, sua tosse matinal, o barulho da televisão no volume alto porque sua audição havia deteriorado. Hyun-woo, por sua parte, parecia aliviado de uma forma que perturbou Min-jung. Finalmente podemos ter nossa vida de volta, disse ele uma noite, 2 semanas após o funeral. Podemos viajar, sair com amigos, ter nossa casa só para nós. Min-jung assentiu, mas internamente se sentia como se algo essencial tivesse sido arrancado dela. Ela não estava pronta para ter sua vida de volta, porque cuidar de Sun-hee havia se tornado sua vida. Foi Soo-jin quem primeiro mencionou o testamento. Ela havia chegado de Busan para resolver os assuntos da mãe e estava claramente ansiosa para dividir a herança e voltar para sua vida. O advogado da mãe quer nos encontrar na próxima semana, disse ela durante um jantar tenso na casa de Min-jung. Aparentemente, ela fez algumas mudanças recentes no testamento. Que tipo de mudanças? Perguntou Hyun-woo. Não sei. O advogado não quis dar detalhes pelo telefone. Disse apenas que precisávamos estar todos presentes para a leitura oficial. Min-jung não havia pensado muito sobre herança. Durante todos os anos cuidando de Sun-hee, questões financeiras pareciam secundárias. Ela assumiu que tudo seria dividido entre Hyun-woo e Soo-jin, como era tradicional, e que talvez ela recebesse algum item sentimental, um colar, uma peça de roupa, algo para lembrar dos anos que passaram juntas. Mas havia algo na maneira como o advogado havia falado com Soo-jin que a deixou inquieta. Sun-hee havia feito mudanças recentes no testamento. Quando? E por quê? Durante seus últimos anos, Sun-hee raramente tinha momentos de clareza suficiente para tomar decisões complexas. Como ela poderia ter feito alterações legais em seus documentos? A resposta veio de uma fonte inesperada. Alguns dias antes do encontro com o advogado, Min-jung estava organizando os pertences de Sun-hee quando encontrou uma caixa de sapatos escondida no fundo do armário. Dentro da caixa, havia dezenas de cartões e notas que Min-jung não reconhecia. Conforme ela os lia, percebeu que eram mensagens que Sun-hee havia escrito para ela ao longo dos anos, mas nunca entregou. Min-jung, dizia uma delas datada de 5 anos atrás. Hoje você cuidou de mim quando eu tive aquele episódio terrível de confusão. Você foi tão paciente, tão gentil. Eu queria te dizer obrigada, mas as palavras não saíram. Então estou escrevendo aqui. Você é uma filha melhor do que eu mereço. Outra nota mais recente. Estou tendo um dia bom hoje e posso pensar claramente. Quero que você saiba que eu vejo tudo o que você faz por mim. Cada refeição preparada com amor, cada banho gentil, cada vez que você segura minha mão quando estou assustada. Hyun-woo não vê. Soo-jin não está aqui para ver. Mas eu vejo, e meu coração está cheio de gratidão. Havia mais de 50 dessas notas, algumas escritas com caligrafia firme durante os primeiros anos da demência, outras quase ilegíveis dos períodos mais avançados da doença. Todas expressavam amor, gratidão e reconhecimento pelo sacrifício de Min-jung. Mas a última nota da caixa a deixou sem fôlego. Para Min-jung, minha verdadeira filha, eu mudei meu testamento. Você merece tudo. Você sacrificou sua juventude, sua saúde, seus sonhos por mim. Hyun-woo e Soo-jin são meus filhos de sangue, mas você é filha do meu coração. Não deixe ninguém te convencer de que você não merece o que estou deixando para você. Você merece isso e muito mais. Com todo o meu amor e gratidão eterna, Sun-hee. Min-jung leu a nota 3 vezes antes de conseguir processar completamente o que estava escrito. Sun-hee havia mudado o testamento.
e, pelo que a nota sugeria, havia deixado tudo para ela. Min-jung sentiu uma mistura de choque, gratidão e terror. Como Hyun-woo e Soo-jin reagiriam? Eles acreditariam que ela havia manipulado uma mulher doente? Eles pensariam que ela havia cuidado de Sun-hee apenas com interesse financeiro? Naquela noite, Min-jung mal conseguiu dormir. Ela segurou a caixa de notas contra o peito e tentou entender o que Sun-hee havia feito e por quê. Durante todos aqueles anos, ela havia cuidado da sogra sem expectativa de recompensa. O amor que cresceu entre elas havia sido genuíno, nascido da paciência, do sacrifício e da compaixão mútua. Mas agora, diante da possibilidade de herdar os bens de Sun-hee, Min-jung se questionava se os outros conseguiriam ver a pureza de suas intenções. Na manhã seguinte, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não contaria a ninguém sobre as notas que encontrou. Iria para o encontro com o advogado sem expectativas, permitindo que a vontade de Sun-hee fosse revelada naturalmente. Seja qual fosse o conteúdo do testamento, ela enfrentaria as consequências com dignidade. Uma decisão perigosa foi tomada. Comente aqui embaixo o que você faria no lugar de Min-jung. Quero muito saber sua estratégia. Você contaria para a família sobre as notas ou guardaria o segredo? O escritório do advogado Kim estava localizado em um prédio antigo no distrito de Yonggu, com móveis de madeira escura e estantes repletas de códigos legais que pareciam testemunhas silenciosas de décadas de drama familiar. Min-jung chegou pontualmente às 2 da tarde, vestindo um hanbok preto simples que havia pertencido a Sun-hee, uma escolha que fez inconscientemente, como se quisesse honrar a memória da sogra em seu último ato oficial. Hyun-woo chegou alguns minutos depois, claramente nervoso e falando no celular sobre assuntos do trabalho até o último momento. Seo-jin foi a última a chegar, 15 minutos atrasada, com uma expressão de impaciência que deixava claro que queria resolver aquilo rapidamente e voltar para Busan. Ela cumprimentou Min-jung com frieza educada, o mesmo tratamento que havia dado a ela por mais de 2 décadas. Bem, disse o advogado Kim, um homem de cerca de 60 anos com óculos grossos e maneirismo cuidadoso. Agradeço a todos por virem. Sei que este é um momento difícil, mas a senhora Park Sun-hee deixou instruções muito específicas sobre como seu testamento deveria ser lido. Ele abriu uma pasta grossa e retirou vários documentos. Primeiro, devo informar que a senhora Park procurou meus serviços em 3 ocasiões diferentes, nos últimos 5 anos para fazer alterações em seu testamento. A versão final foi finalizada há apenas 8 meses, durante um período em que ela estava experimentando o que chamamos de janela de lucidez, um fenômeno comum em pacientes com demência, onde as capacidades cognitivas retornam temporariamente. Soo-jin se inclinou para a frente, interessada. Que tipo de alterações? Chegaremos a isso, disse o advogado. Mas primeiro, ela pediu que eu lesse uma carta que escreveu para vocês. É parte integrante do testamento e explica suas decisões. O advogado pegou um envelope lacrado e o abriu cuidadosamente. A voz dele se tornou mais solene conforme ele começou a ler. Meus queridos filhos e minha preciosa nora Min-jung. Se vocês estão ouvindo esta carta, significa que completei minha jornada nesta terra e agora posso falar verdades que não tive coragem de expressar em vida. Durante meus últimos anos, quando minha mente estava se fragmentando como porcelana antiga, aprendi lições sobre amor, família e gratidão que gostaria de ter aprendido décadas antes. Min-jung sentiu seu coração disparar. A voz de Sun-hee parecia ecoar através das palavras do advogado, e ela podia visualizar a sogra escrevendo aquelas linhas durante um de seus momentos de clareza. Hyun-woo, meu filho primogênito, você sempre foi meu orgulho e alegria. Mas confesso que falhei com você ao não ensinar a diferença entre dever filial e amor verdadeiro. Você cumpriu suas obrigações como filho, mas deixou que sua esposa carregasse sozinha o peso de cuidar de mim. Você escolheu a facilidade do trabalho em vez da dificuldade do amor. Espero que possa aprender com isso. Hyun-woo empalideceu e baixou os olhos. Min-jung
viu suas mãos tremerem ligeiramente. Soo-jin, minha filha querida, eu entendo por que você se manteve distante. Cuidar de um parente com demência é assustador e doloroso. Mas sua ausência me ensinou que às vezes a família verdadeira não é definida pelo sangue, mas pela presença constante, pelo sacrifício silencioso, pelo amor que se manifesta em ações diárias. Soo-jin cruzou os braços defensivamente, mas suas bochechas estavam vermelhas. E agora, Min-jung, minha filha do coração? Durante 20 anos, você cuidou de mim com uma devoção que eu não merecia. Quando minha própria mente me traiu, você se tornou minha âncora na realidade. Quando meu corpo falhou, você se tornou minhas mãos, meus pés, minha força. Mais importante ainda, quando eu estava perdida no labirinto da demência, você se tornou minha casa. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Min-jung. Ela podia sentir os olhos de Hyun-woo e Soo-jin sobre ela, mas não conseguia parar de chorar. Eu sei que fui dura com você no início. Meu orgulho e meus preconceitos me cegaram para a mulher extraordinária que você era. Levei anos para entender que você não estava tentando tirar meu filho de mim. Você estava tentando se tornar parte de nossa família. E quando finalmente abri meus olhos, vi que você não apenas se tornou parte de nossa família, você se tornou o coração dela. O advogado fez uma pausa para beber água, e o silêncio na sala era tão profundo que Min-jung podia ouvir o tic-tac do relógio antigo na parede. Por isso, e depois de muita reflexão e oração, tomei uma decisão que sei que pode causar conflito, mas que acredito ser justa e necessária. Min-jung, você sacrificou sua juventude, sua saúde e seus sonhos por mim. Você amou quando era difícil amar, perdoou quando era impossível perdoar e cuidou quando ninguém mais estava disposto a fazê-lo. Este é meu testamento e estas são minhas últimas vontades. O advogado colocou a carta de lado e pegou o documento oficial do testamento. Sua voz se tornou mais formal e legal. Eu, Park Sun-hee, estando em pleno gozo de minhas faculdades mentais, declaro esta como minha última vontade e testamento, revogando todos os testamentos anteriores. Soo-jin se inclinou ainda mais para a frente, suas mãos apertadas no colo. A minha filha Soo-jin deixo a quantia de 50 milhões de wons e minha coleção de joias de família, incluindo o colar de pérolas que pertenceu à minha mãe. Soo-jin assentiu, parecendo satisfeita com a quantia substancial. Ao meu filho Hyun-woo, deixo a quantia de 50 milhões de wons e meu relógio de ouro, que pertenceu ao seu pai. Hyun-woo também assentiu, mas havia uma tensão crescente em seu rosto conforme ele fazia os cálculos mentais. Se tanto ele quanto Soo-jin estavam recebendo quantias específicas, isso significava que o resto dos bens. O restante de meus bens, continuou o advogado, incluindo minha casa no valor de 800 milhões de wons, minha participação nas 3 lojas de roupas tradicionais, avaliada em 1,2 bilhão de wons, minhas economias pessoais de 300 milhões de wons e todos os outros ativos e investimentos, deixo integralmente para Lee Min-jung, que durante 20 anos provou ser mais filha para mim do que qualquer laço de sangue poderia fazer. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Min-jung sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Ela estava herdando quase toda a fortuna de Sun-hee, mais de 2 bilhões de wons. Era uma quantia que mudaria completamente sua vida, que garantiria o futuro de seus filhos, que a libertaria de qualquer preocupação financeira pelo resto de seus dias. Soo-jin foi a primeira a reagir. Isso é impossível, gritou, levantando-se abruptamente. Minha mãe não estava em condições mentais para tomar uma decisão dessas. Ela tinha demência. Na verdade, disse o advogado calmamente, eu tenho aqui laudos médicos de 3 psiquiatras diferentes que atestam que a senhora Park estava em plena capacidade mental quando assinou este testamento. Ela também gravou um vídeo explicando suas decisões, como medida de segurança adicional. Hyun-woo finalmente encontrou sua voz. Min-jung, você sabia disso? Você influenciou minha mãe de alguma forma? Min-jung olhou para o marido com uma mistura de dor e choque. Após 20 anos de sacrifício,
Após décadas cuidando de sua sogra sem expectativa de recompensa, a primeira reação dele era acusá-la de manipulação. Eu não sabia de nada, disse ela com voz trêmula. Eu nunca falei com sua mãe sobre dinheiro ou herança. Eu cuidei dela porque era o certo a fazer. Isso é ridículo, explodia Soo-jin. Ela é apenas uma nora. Nós somos os filhos legítimos, isso não pode estar certo. Se essa reviravolta te pegou de surpresa, se inscreva agora e ative o sininho, porque o desfecho desta história vai ser ainda mais inacreditável. O advogado levantou a mão para acalmar os ânimos. Eu entendo que isso é chocante, mas devo informar que este testamento foi preparado com todas as precauções legais necessárias. A Sra. Park estava determinada a garantir que suas vontades fossem respeitadas. Ela também deixou instruções específicas para o caso de contestação. Ele pegou outro documento da pasta. Se qualquer membro da família contestar este testamento com base em afirmações de manipulação ou incapacidade mental, a Sra. Park estabeleceu que suas gravações em vídeo serão reproduzidas publicamente, detalhando exatamente por que tomou essas decisões. Ela também documentou com datas e testemunhas cada ato de cuidado que Min Jung realizou ao longo dos anos. Já a ameaça era clara. Se eles tentassem contestar o testamento, os vídeos de Sun-hee seriam expostos, potencialmente revelando falhas de Hyun-woo e Soo-jin como filhos, e destacando ainda mais o sacrifício de Min Jung. Soo-jin se voltou para Min Jung com uma fúria que ela nunca havia demonstrado antes. Você planejou isso desde o início, não foi? Você viu uma mulher doente e vulnerável e decidiu se aproveitar dela. Isso não é verdade. Min Jung finalmente encontrou sua voz, levantando-se da cadeira. Eu cuidei de sua mãe quando vocês não estavam dispostos a fazê-lo. Eu mudei suas fraldas, alimentei ela quando ela não conseguia segurar uma colher, segurei sua mão durante crises de pânico no meio da madrugada. Onde vocês estavam durante tudo isso? Você estava sendo paga para isso, gritou Soo-jin. Você morava de graça em nossa casa, comia nossa comida. Paga? Min Jung riu com amargura. Vocês acham que eu recebi algum dinheiro por isso? Eu gastei minhas próprias economias comprando medicamentos e fraldas quando vocês se esqueciam de enviar dinheiro? Eu dormi no chão ao lado da cama dela por meses quando ela tinha medo de ficar sozinha. Eu cancelei planos, perdi oportunidades de trabalho, negligenciei minha própria saúde. Hyun-woo estava olhando para a esposa como se a visse pela primeira vez. Min Jung, Não, ela o interrompeu. Não agora. Vocês dois saíram de casa todas as manhãs pelos últimos 20 anos, sabendo que eu estaria aqui, cuidando dela. Vocês assumiram que eu faria isso para sempre, sem questionar, sem agradecer, sem reconhecer o que isso significava para a minha vida. As palavras saíam como uma torrente represada por décadas. Vocês querem saber por que sua mãe fez isso? Porque ela viu. Ela viu que eu estava aqui quando vocês não estavam. Ela viu que eu a amei quando vocês achavam que era muito difícil. Ela viu que eu nunca desisti dela, mesmo quando ela era difícil, mesmo quando ela era cruel, mesmo quando parecia impossível continuar. Min Jung se virou para o advogado. Eu aceito a herança, não porque eu esperava por ela, mas porque foi a última vontade de uma mulher que eu aprendi a amar como mãe. E eu vou honrar sua memória usando esses recursos para continuar cuidando de pessoas que precisam. Algo que vocês dois claramente não entenderam como fazer. 3 meses se passaram desde a leitura do testamento, e a vida de Min Jung havia mudado de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Ela havia se mudado para a casa de Sun-hee, uma decisão que inicialmente pareceu estranha, mas que gradualmente começou a fazer sentido. A casa estava cheia de memórias da sogra, e Min Jung sentia como se estivesse honrando sua memória ao preservar aquele espaço. Hyun-woo havia pedido o divórcio 2 semanas após a leitura do testamento. Eu não consigo olhar para você da mesma forma, disse ele durante uma conversa tensa em seu antigo apartamento. Toda vez que te vejo, lembro que minha mãe te escolheu em vez de mim. Min Jung não lutou contra o divórcio. Ela percebeu que seu casamento havia terminado anos antes. Corroído pela ausência emocional de Hyun-woo,
e sua incapacidade de apoiá-la durante os anos mais difíceis. Saojin havia retornado para Busan imediatamente após a leitura do testamento, mas não sem antes fazer várias ameaças legais que nunca se materializaram. Seus advogados, após revisar toda a documentação, concluíram que o testamento era incontestável. Sun-hee havia sido meticulosa em suas precauções legais. As crianças, inicialmente confusas com as mudanças dramáticas em suas vidas, gradualmente se adaptaram à nova realidade. Ji-eun, agora com 16 anos, surpreendeu Min-jung com sua maturidade ao dizer: "Halmeone sempre te amou mais que o papai percebia. Ela contava histórias sobre você para nós quando você não estava ouvindo." Foi durante uma dessas conversas com Ji-eun que Min-jung descobriu algo que mudou sua perspectiva sobre tudo o que havia acontecido. Elas estavam organizando alguns dos pertences de Sun-hee quando Ji-eun encontrou uma caixa que havia passado despercebida durante as limpezas anteriores. "Reoma, olha isso", disse Ji-eun, tirando da caixa uma série de fotografias antigas. Eram fotos de Min-jung cuidando de Sun-hee ao longo dos anos, centenas delas. Fotos de Min-jung ajudando Sun-hee a caminhar no jardim, preparando suas refeições, lendo para ela, abraçando-a durante um dos episódios difíceis. "Quem tirou essas fotos?", perguntou Min-jung, examinando as imagens com crescente espanto. Ji-eun mostrou uma nota encontrada no fundo da caixa. Era a caligrafia de Sun-hee, mas de seus primeiros anos com demência, quando ainda conseguia escrever com clareza: "Para minha família no futuro, estas são as provas do amor verdadeiro. Min-jung não sabe que eu a fotografo às vezes, nos momentos em que ela pensa que ninguém está olhando. Quero que todos vejam como ela cuida de mim, não para impressionar ninguém, não porque alguém está assistindo, mas porque seu coração é genuinamente bondoso. Um dia, quando eu não estiver mais aqui, quero que olhem para essas fotos e entendam por que fiz as escolhas que fiz." Min-jung sentiu suas pernas fraquejarem. Sun-hee havia documentado secretamente anos de cuidado, criando um arquivo visual de sua devoção. Havia fotos de Min-jung dormindo em uma cadeira ao lado da cama de Sun-hee durante uma noite difícil, de Min-jung cantando baixinho enquanto penteava de seus cabelos, de Min-jung segurando pacientemente a mão de Sun-hee durante uma caminhada lenta pelo jardim. Mas a descoberta mais chocante estava no fundo da caixa. Uma série de documentos que mostravam que Sun-hee havia estado secretamente financiando várias famílias carentes do bairro, famílias cujas histórias eram similares à de Min-jung. Mães solteiras lutando para sustentar os filhos, idosos abandonados por suas famílias, crianças precisando de ajuda médica. Havia recibos de transferências bancárias, notas explicando cada doação e cartas de agradecimento de pessoas que haviam sido ajudadas. A descoberta mais surpreendente de todas estava em uma nota datada de apenas um mês antes da morte de Sun-hee. "Min-jung, se você está lendo isso, significa que encontrou meu pequeno segredo. Sim, eu ajudava outras famílias, mas nunca contei para ninguém porque sabia que Hyun-woo e Soo-jin não entenderiam. Eles pensariam que eu estava desperdiçando dinheiro da família, mas você entenderia. Por isso estou deixando tudo para você. Não apenas porque você cuidou de mim, mas porque sei que você continuará cuidando de outros. Você tem o coração que eu sempre quis ter, mas que levei uma vida inteira para desenvolver." Min-jung percebeu então que Sun-hee não havia apenas deixado uma herança para ela, havia deixado uma missão. A sogra, que ela havia cuidado por 20 anos, havia visto algo nela que nem ela mesma reconhecia: a capacidade de usar recursos para cuidar de outros que precisavam de ajuda. Naquela noite, Min-jung tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas as vidas de muitas outras pessoas. Ela usaria a herança de Sun-hee para abrir um centro de cuidados para idosos e famílias carentes, um lugar onde pessoas como ela, que precisavam cuidar de parentes com demência, poderiam receber apoio e recursos. Mas 3 dias depois, quando Min-jung estava finalizando os papéis para estabelecer a fundação, recebeu uma ligação que a deixou completamente chocada. Era do advogado Kim, e sua voz estava tensa de uma forma que ela nunca havia ouvido antes. "Min-jung-si", disse ele,
Preciso que venha ao meu escritório imediatamente. Descobrimos algo sobre o testamento de sua sogra que muda tudo. O que você quer dizer? Perguntou Min Jung, sentindo um frio no estômago. Não posso explicar pelo telefone, mas envolve uma segunda caixa que Sun-hee deixou em meu cofre, com instruções para ser aberta apenas 6 meses após sua morte. E Min Jung-si. O conteúdo dessa caixa revela algo sobre sua família que ninguém sabia. Algo que explica por que Sun-hee realmente mudou o testamento. A linha ficou em silêncio por um momento, antes do advogado continuar. Traga Ji-yoon e Tai-min com você. Eles também precisam ouvir isso. Quando Min Jung desligou o telefone, suas mãos estavam tremendo. Que segredo Sun-hee havia guardado? Que revelação poderia ser tão significativa que mudaria tudo novamente? E por que as crianças precisavam estar presentes? A única certeza que Min Jung tinha era que, mesmo após a morte, Sun-hee continuava a surpreendê-la. E dessa vez, o segredo prometia ser maior do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. A segunda visita ao escritório do advogado Kim aconteceu em uma tarde chuvosa de outono, exatamente 6 meses após a morte de Sun-hee. Min Jung chegou com Ji-yoon e Tai-min, ambos curiosos e ligeiramente nervosos sobre o que descobririam. A atmosfera no escritório era diferente desta vez, mais solene, carregada de uma expectativa que parecia quase tangível. O advogado Kim os recebeu com uma expressão grave e os conduziu para sua sala particular. Sobre sua mesa estava uma caixa de madeira entalhada, claramente antiga e cuidadosamente preservada. Esta caixa, começou o advogado, foi deixada por sua sogra com instruções muito específicas. Ela deveria ser aberta apenas na presença de vocês 3, exatamente 6 meses após sua morte. Sun-hee disse que esse tempo seria necessário para que vocês processassem a primeira revelação antes de receberem a segunda. Ji-yoon e Tai-min se entreolharam, claramente intrigados. Min Jung sentia seu coração disparar, antecipando mais uma surpresa de uma mulher que havia passado 20 anos guardando segredos. O advogado abriu a caixa cuidadosamente. Dentro, havia documentos antigos, fotografias desbotadas e uma carta lacrada endereçada a Min Jung. Mas o que chamou a atenção de todos foi um certificado de nascimento amarelado pelo tempo. Min Jung-si, disse o advogado suavemente, sua sogra descobriu algo sobre sua família que ela sentiu que você tinha o direito de saber. Este certificado de nascimento pertence à sua mãe biológica. Min Jung franziu a testa confusa. Minha mãe biológica? Mas eu conheço minha mãe. Ela trabalha como faxineira no hospital. Ela me criou. A mulher que a criou, continuou o advogado gentilmente, é sua tia materna. Sua mãe biológica era a irmã dela. Ele mostrou o certificado. Seu nome verdadeiro no nascimento era Park Min Jung. Você era filha de Park Young-suk, irmã mais nova de Park Sun-hee. O silêncio na sala foi absoluto. Min Jung senti como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Isso não pode estar certo. O advogado pegou uma fotografia antiga da caixa. Era uma foto de 2 mulheres jovens, claramente irmãs, uma delas segurando um bebê. Esta é Sun-hee, com sua irmã Young-suk, segurando você quando tinha apenas alguns meses de idade. Min Jung pegou a foto com mãos trêmulas. Agora que sabia o que procurar, podia ver a semelhança entre a mulher que segurava o bebê e a mulher que ela havia conhecido como mãe toda a sua vida. Sua mãe biológica faleceu quando você tinha 2 anos, explicou o advogado. Sua tia a criou como própria filha, mas nunca contou a verdade. Sun-hee só descobriu sua identidade real alguns anos atrás, quando começou a pesquisar a genealogia da família devido à demência. Ela queria documentar tudo antes de perder as memórias. O advogado pegou a carta lacrada. Sun-hee deixou isso para explicar por que ela nunca contou a você enquanto estava viva. Com dedos trêmulos, Min Jung abriu a carta. A voz de Sun-hee parecia ecoar através das palavras. Minha querida sobrinha Min Jung, minha filha do coração, e agora, literalmente, minha filha.
Quando descobri quem você realmente era, meu mundo inteiro mudou. Durante anos, rejeitei você por não ser apropriada para nossa família, quando na verdade você sempre foi parte de nossa família. O sangue que eu tanto valorizava já corria em suas veias. Inicialmente, quis contar a verdade imediatamente. Mas então percebi algo. Você já havia provado seu valor não por causa do sangue que compartilhávamos, mas por causa do amor que escolheu dar. Contar a você sobre nossa relação familiar poderia diminuir a pureza de sua devoção. Eu queria que você soubesse, mas apenas depois que todos entendessem que seu amor foi genuíno e incondicional. Você cuidou de mim não sabendo que éramos família. Isso torna sua devoção ainda mais preciosa. Hyunmoo e Sujin cuidariam de mim por obrigação familiar. Você me amou por escolha. Isso é infinitamente mais valioso. Agora você sabe por que deixei tudo para você. Não apenas porque você merecia, mas porque legalmente, moralmente e em todos os sentidos que importam, você é minha filha. Minha herança vai para onde sempre deveria ter ido, para a filha que me amou quando eu mais precisava. As lágrimas rolavam livremente pelo rosto de Min-jung. Ji-eun e Taemin estavam ao seu lado, também chorando, compreendendo finalmente a magnitude do que havia acontecido. Isso significa, disse Ji-eun com voz trêmula, que Halmeone era realmente nossa bisavó? Sim, confirmou o advogado. Vocês eram seus bisnetos por sangue, não apenas por casamento. Min-jung olhou para a foto novamente, vendo agora não apenas uma estranha segurando um bebê, mas sua mãe segurando ela própria. Toda a hostilidade inicial de Sun-hee, toda a dificuldade em aceitar Min-jung na família, ganhava uma nova dimensão. Sun-hee havia rejeitado sua própria sobrinha por preconceito de classe, apenas para descobrir anos depois que a mulher que ela desprezava era sua própria família. Há mais uma coisa, disse o advogado pegando um último documento da caixa. Sun-hee alterou os documentos da herança após descobrir a verdade. Oficialmente, você não está recebendo uma herança como nora. Você está recebendo como filha adotiva legal. Ela a adotou formalmente 2 anos atrás, durante um de seus períodos de lucidez. A revelação final atingiu Min-jung como uma onda. Sun-hee não apenas havia descoberto que Min-jung era sua sobrinha, ela havia tomado medidas legais para torná-la oficialmente sua filha. Todo o amor, toda a herança, toda a escolha de Min-jung sobre os próprios filhos de Sun-hee agora fazia sentido perfeito. Quando deixaram o escritório naquela tarde, Min-jung carregava não apenas documentos legais, mas uma compreensão completamente nova de sua própria história. A mulher que ela havia cuidado por 20 anos era sua tia, que se tornou sua mãe adotiva, que a amou primeiro como sobrinha desconhecida e depois como filha escolhida. A jornada de Min-jung nos ensina que o amor verdadeiro não conhece limites ou condições. Ela cuidou de Sun-hee sem saber de sua relação familiar, provando que a bondade genuína não precisa de justificativa de sangue. Sun-hee, por sua vez, aprendeu que família não é apenas sobre genética. É sobre escolha, sacrifício e presença constante durante os momentos mais difíceis. A herança que Min-jung recebeu foi muito mais do que dinheiro ou propriedades. Foi a validação de que o amor incondicional, a paciência infinita e o cuidado genuíno são as forças mais poderosas do mundo. Foi a prova de que quando cuidamos de outros sem esperar recompensa, o universo tem maneiras misteriosas de reconhecer nossa devoção. Mais importante ainda, a história nos lembra que nunca sabemos completamente o impacto de nossas ações. Cada ato de bondade, cada momento de paciência, cada escolha de amar quando seria mais fácil desistir, tudo isso está sendo observado e valorizado, mesmo quando pensamos que ninguém está prestando atenção. Sun-hee passou seus últimos anos aprendendo que o amor verdadeiro não é algo que damos apenas para nossa família imediata, mas algo que oferecemos para qualquer pessoa que precise. E Min-jung aprendeu que, às vezes, as recompensas pela bondade vêm de maneiras que nunca poderíamos imaginar, mas sempre no momento certo e da forma certa. Esta história extraordinária de Min-jung e Sun-hee nos mostra que o amor verdadeiro
não tem fronteiras, não conhece preconceitos e sempre encontra uma maneira de ser reconhecido e recompensado. Durante 20 anos, Min Jung provou que a compaixão e a dedicação podem transformar as relações mais difíceis e revelar verdades ocultas que redefinem o que significa ser família. Que a jornada de Min Jung inspire a todos nós a buscar a bondade em cada ato e a valorizar aqueles que nos amam incondicionalmente.